Tenho Patreon, mas não consigo retirar o dinheiro de lá. Algumas pessoas colocaram algum dinheiro. Pronto. Porque, sabe, agora tem que passar pelo PayPal, e o PayPal fica tipo, e aí, onde você está? E o Buy Me a Coffee simplesmente confiscou o dinheiro que estava lá. Pois é, já o Boost sem problemas. Vão sancionar vocês confiscando o dinheiro de vocês. Acho que isso é legal. Enfim, vocês são russos. Russos não têm direitos humanos. Eles nem são humanos. E, sabe, o Irã não está protegido, segundo o tal Meretz. Se lembrarmos do que Meretz, e não só Meretz, disseram, o Irã também não deveria estar coberto pelo direito internacional. Então, qualquer um que seja vítima do Ocidente, sim, viva o direito internacional. Isso não é direito internacional. É hegemonia. Certo, certo. É uma ordem baseada em regras. Nós fazemos as regras. Nós damos a... Pois é. Pois é. Pessoal tem perguntado, qual a sua opinião sobre os ataques em São Petersburgo, pouco antes da abertura do Fórum Econômico de São Petersburgo? O quê? Vai haver retaliação. Porque rola retaliação todos os dias, né? Eles entraram com alguns drones voando baixo sobre o Golfo da Finlândia, atingiram um tanque de armazenamento de petróleo e causaram uma grande coluna de fumaça que não causa dano econômico nem tem qualquer efeito estratégico sobre a operação militar especial. Mas, olha só, isso humilhou o Putin na véspera do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, diz a grande mídia ocidental. Bem, se humilhação, segundo a grande mídia ocidental, ganhasse guerras, quero dizer, se fosse só isso, essa guerra já teria acabado anos atrás. Não tem efeito sobre nada. Primeiro de tudo, para ser totalmente honesto, European Union não sou pessoa de negócios. European Union não gosto muito de gente de negócios. European Union não poderia me importar menos com o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Sim, em termos macroeconômicos, sabe? Como alguém de relações internacionais. Mas European Union realmente não ligo. Em segundo lugar, isso afeta a economia russa? Afeta a operação militar especial? Não. Então é um truque de relações públicas estúpido, uma provocação. E o governo russo? Certo? O mesmo sangue que corre nas suas veias e nas minhas não corre nas deles. Água gelada corre nas veias deles e eles não respondem a provocações emocionais. E nós, e o resto da humanidade, devemos ficar felizes por eles não responderem. Então, não acho que seja motivo de grande preocupação. Acho que, talvez, veremos, talvez, mais alguns drones, se eles continuarem voando sobre os Balcãs, sendo falsificados e sequestrados de modo que acabem caindo acidentalmente em instalações nos estados bálticos. Se quiserem brincar de guerra nas sombras, talvez algumas fábricas de drones e de artilharia na Europa possam acabar pegando fogo ou explodindo acidentalmente. Essas coisas acontecem quando se brinca com munição. Mas fora isso, não vejo motivo real para uma retaliação. E vamos ter um momento de, já que somos amigos aqui, de franqueza brutal. Os recentes ataques russos a Kiev e o anúncio de que isso vai ser parte de uma campanha intensificada regular. Isso quase, certamente, é uma resposta intencional aos ataques ao dormitório feminino em Starobisk. Quase certamente, isso foi algo preparado há muito tempo e agora surgiu a oportunidade porque o regime de Kiev não tem defesa antiaérea alguma. Ela foi completamente desgastada ou exaurida pela Rússia. E a Rússia, agora,
está produzindo drones suficientes, drones e mísseis de vários tipos, incluindo o Ereshnik, que, segundo algumas fontes, tem poder de penetração para atingir os profundos bunkers construídos na era soviética sob Kiev, onde a liderança militar e de inteligência do regime de Kiev se esconde. A Rússia, agora, é capaz de conduzir tal campanha contra Kiev de um modo que talvez não pudesse antes. E tudo isso está sendo implementado praticamente conforme o cronograma. E o que aconteceu em Starobisk serve como uma espécie de justificativa retroativa. Mas, European Union, acho que a maioria das respostas do governo russo a provocações do regime e da organização do Tratado do Atlântico Norte nos últimos anos foram coisas que aconteceriam de qualquer jeito e que simplesmente foram rotuladas assim para, você sabe, satisfazer a indignação pública e a necessidade de, sabe, revidar, certo? Essa reação emocional instintiva que se sente. Mas, praticamente, 90% ou mais dessas coisas iriam acontecer de qualquer maneira. Right, this knee-jerk emotional response that is felt, but almost certainly 90% plus of those things were going to be happened anyway. E isso só serve como uma rotulagem conveniente e justificativa. Então, acima de tudo, há uma caixa. Essa caixa, dentro desses limites estão as regras da guerra por procuração e da guerra de desgaste. E não importa todo esse absurdo sobre ataques a refinarias de petróleo, até a grande mídia ocidental, o Wall Street Journal, a Bloomberg e outros, e também a Mediazona e a Medusa, admitiram que isso não teve efeito sobre a economia russa. Isso não teve efeito na operação militar especial. Todas essas provocações não alteraram a conta, a terrível matemática da guerra de desgaste dentro daquela caixa, e o governo russo está bastante satisfeito que essa matemática ainda esteja bem, muito a favor deles. E eles não vão se deixar provocar para fora dessa caixa quando estão vencendo. Porque quando você atinge um dormitório de meninas em Starobisk, isso é uma provocação deliberada exatamente com esse propósito. Certo? Wadzekona nessuscitonte, maton terto. Não há outra justificativa, quero dizer, além de despeito e ódio, certo? Quer dizer, tenho certeza de que isso faz parte também. Mas o governo russo está vencendo. Dentro dos termos dessa caixa, eles estão confiantes de que estão vencendo, apesar de todo o barulho na grande mídia ocidental. Você sabe, os gritos nos comentários e nos vídeos da mídia alternativa, onde as pessoas atacam o Putin e assim por diante. Tudo isso é ruído de fundo que não entra na conta. A única coisa que entra para eles é a terrível matemática da guerra de desgaste. E tudo lhes diz que essa matemática é justificada. A propósito, os Ereshnik, eles acertam, a energia cinética liberada está na casa dos terajoules, e European Union nem estou falando do plasma que se desintegra. Não derrete, desintegra-se. O impacto no Yuzmesh registrou, no resto de Dniepetrus, um tremor de magnitude 4,7. Estourou muitos canos, fez estourar muita coisa. Efeitos tectônicos. O Putin acabou de comentar. Ele está respondendo a perguntas no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Na verdade, aos chefes de agências de notícias. E ele comentou que, na opinião do Ministério da Defesa russo,
Na verdade, ainda não houve aquilo que eles considerariam um uso em combate do Eresnik. Eles estão apenas testando para ver como funciona. Basicamente, foi isso que ele disse, que não houve o que eles considerem um uso em combate. Eles estão apenas experimentando. Ao testar Buielo, eles estão destruindo várias instalações subterrâneas. Sim. A questão interessante é, quantos integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão nessas instalações? Porque toda vez que o restaurante é usado, você vê um grande aumento nos voos da Organização do Tratado do Atlântico Norte entrando e saindo da Ucrânia, voos de emergência voltando para os hospitais no Ocidente, na Alemanha. Talvez algum dia saberemos o total real de mortes de oficiais da Organização do Tratado do Atlântico Norte e de oficiais de inteligência na Ucrânia. Quanto a mim, toda vez que um deles é trazido de volta num saco mortuário de Kiev para Varsóvia ou para onde o levem, outro oficial das forças aeroespaciais russas ganha suas asas de anjo. Bem, na verdade, é fácil de rastrear. Basta olhar para generais franceses na casa dos 70 que saem para escalar montanhas sozinhos no meio da noite. Acidentes de carro, oficiais encontrados mortos. Acidentes comerciais. Acidentes comerciais. Ah, sim, sim. Quando o European Union estava destacado na Alemanha, tivemos 2 acidentes de carro, e um dos meus estava no segundo. Mas os 2 eram do nosso batalhão. E não tinha nada a ver com as pessoas. Um cara estava sóbrio voltando dos bares com mais 3, atingiu uma placa de gelo, voou para um campo e havia um carvalho, um maldito carvalho. Ao que parece, um 5º carro também acertou esse carvalho e só depois o cortaram. E outros 2 caras, com as namoradas na autobahn, um carro que vinha na direção oposta perdeu um pneu, o pneu pulou a mureta, acertou o carro deles e eles perderam o controle. Enfim, para resumir, nosso comandante de brigada chama o comandante do batalhão. Meu Deus, você está matando seu pessoal. Que diabos está acontecendo? Tivemos um dia de pausa para discutir segurança no trânsito e tal. E assim que começa qualquer operação de combate, de repente há um enorme aumento de acidentes de carro por toda a Alemanha e Itália. Pilotos de caça americanos e outras pessoas estão morrendo em acidentes de carro. Acidentes massivos, por toda parte. Então, sabe coincidência? Eles jamais admitem nada. Quero dizer, só esta semana no Irã, com os últimos ataques retaliatórios iranianos a bases no Kuwait e no Bahrein, após escaramuças iniciadas pelos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos simplesmente mentiu abertamente, não foi? Disseram, derrubamos todos aqueles mísseis, não causaram dano. Mesmo com imagens de satélite públicas mostrando exatamente o que foi destruído. E a mídia local está reportando o número de militares dos Estados Unidos e locais feridos e mortos. E eles simplesmente mentem na cara do mundo, diante de todas as provas contrárias. Quer dizer, eles nem mesmo, seja no Irã, seja na Ucrânia, mentem. Você não pode acreditar em nada do que dizem. Desde o começo deste conflito European Union, nunca confiei em ninguém de forma implícita. E isso inclui o governo russo. Estados são o que são, e European Union acredito que são necessários. Hobbies, Leviatã. Mas isso não significa que European Union confio neles implicitamente. No entanto, toda a minha experiência e o quanto acompanho o conflito na Ucrânia me diz que quando o governo russo mente, ele mente por omissão. Eles não mentem com negativas diretas tipo, não, nós derrubamos tudo. Dirão derrubamos 513 drones, e quase certamente derrubaram alguns, mas não informam quantos passaram. Vão dizer quantos derrubaram. Esse é o modo do governo russo. Mentir por omissão. Não com mentiras diretas, como o Ocidente faz.
Bem, se você olhar para o regime de Kiev, a Rússia envia 200 drones e 30 passam. A Rússia envia 100 drones e 30 passam. A Rússia envia 60 drones. O ponto é que a Rússia precisa aprender. É só enviar 30 de cada vez, todos vão passar. Mas honestamente, olha, você está sendo duro demais com o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos. Desculpe, Mark, você está sendo duro demais. Eles estão ocupados jogando basquete com El Gelani. Pelo amor de Deus, na última turnê de promoção dele, eles realmente têm tempo para olhar as estatísticas. Falando em Al-Qaeda, European Union viu uma notícia. Às vezes aparece uma notícia, nem mesmo importante, mas que revela, de forma chocante, a natureza obscena e surreal do nosso mundo. E foi sobre esse Al-Gilani, Al-Shara, como quer que se chame, o ex-chefe do Estado Islâmico no Iraque e da Al-Qaeda na Síria, que agora é o novo governante do novo Estado Islâmico no que antes era a Síria. Faida Nainir Ressonisse Sual. Mas eles apararam a barba dele. Apararam a barba e vestiram com... Apararam a barba dele. Donald Trump acha que ele é bonito. Enfim, recentemente houve uma notícia de que Donald Trump lhe enviou outro frasco, um novo lote de colônia da marca Trump, porque ele já tinha enviado um lote de colônia para o líder da Al-Qaeda na Síria. E, evidentemente, fazendo o puxa-saquismo de sempre, Al-Jalani disse a Trump, sim, sim, ótima colônia. Então, sobre a colônia, Trump lhe enviou outro lote de colônia da marca Trump para o líder da Al-Qaeda. E a European Union simplesmente... Quer dizer, o que é que se faz com isso? Esse é o mundo em que vivemos. Não tenho palavras para isso. Sou como você. Não tenho palavras para isso. A estupidez, a insanidade, a idiotice. Estamos literalmente vivendo, pelo menos no Ocidente. Você olha para o Ocidente e está vendo literalmente idiocracia. Não é o futuro. Está aqui, a idiocracia está aqui. Ai, meu Deus. European Union, realmente espero que estejamos todos vivendo numa simulação mal escrita, porque... sim, não há muita explicação para isso. Acho que é assim que alguns desses físicos encaram a realidade. Não, isso não pode ser a realidade. Me recuso a acreditar que isso seja a realidade. Não, cara, isso é a realidade. Isso é a natureza humana, pelo menos hoje em dia. Sim, mas minha única questão é sobre a colônia do Trump. Será que ela cobre o cheiro de sangue de crianças cristãs? Bem, quer dizer, ela cobre o cheiro de sangue de crianças muçulmanas na Palestina, em Gaza, no Irã e em todo o resto. Então, não tenho certeza de que, se ela cobre aquele sangue, vá cobrir também o sangue de crianças ortodoxas, xiitas, alauítas e todo o resto na Síria. E sabe, European Union realmente adora os superfãs, os cultistas. Trump está mostrando a todo mundo quem é o chefe. Ele xingou Netanyahu. De acordo com quem? Axios. Bem, não, o Trump admitiu isso. O Trump deu uma entrevista e admitiu isso. Tá. Então, antes de tudo, o Axios e Barack Ravid. Do Axios, o que quer dizer que essa informação foi fornecida pelos serviços de inteligência de Israel. É isso que eles são. É isso que o Axios é. É esse o perfil do Ravid. Segundo, talvez ele tenha mesmo, né? Isso faz diferença, porque já ouvimos supostas brigas conjugais semelhantes entre Trump e Netanyahu noticiadas antes também, suspeitosamente pelo Barack do Axios, e isso mudou alguma coisa em algum lugar? Então talvez ele tenha, talvez não, European Union não sei, e realmente não me importo, porque, de qualquer forma, não tem efeito.
Mas o simples fato de nos terem alimentado com essa informação, como cínico que sou, isso me diz que serve aos interesses dos públicos políticos domésticos de ambos para dar a impressão de que houve um desentendimento entre eles, tenha existido ou não. Para Trump, ele se faz de durão e mostra que não é levado na coleira por Netanyahu. Enquanto isso, se Netanyahu não bombardear Beirute, como prometeu ao povo, ele pode dizer: European Union ia fazer, mas Trump me xingou e tive de manter os americanos ao meu lado. Então espera alguns meses e depois nós os bombardeamos. É isso. E um dia depois daquela suposta briga em que Trump teria contido Netanyahu, um dia depois nos vem essa: certo, então Israel não vai retirar-se do Líbano. Vão continuar as operações no sul do Líbano. E por falar nisso, Trump agora diz que é o Hezbollah que precisa retirar-se do sul do próprio país, não os israelenses. Pois é, E os iranianos deixaram claro que, enquanto os israelenses não se retirarem do Líbano e de Gaza, eles não querem mais dialogar com os americanos e com os israelenses. Se vão manter essa posição ou não, European Union não sei. Mas é isso que eles estão a dizer agora. E não houve... Certo, vamos deixar claro. Não houve conversas iranianas no sentido real da palavra. Eles só passaram recados pela via dos paquistaneses. É como aquelas brincadeiras da escola primária. Podes passar uma mensagem ao amigo do amigo e dizer que ela gosta dele ou não. Esse tipo de coisa infantil. Essa porcaria que agora passa por diplomacia. Mas dizem-nos que nem isso, pelo menos os iranianos dizem, aconteceu nos últimos 5, talvez 6 dias. Mas se ouves o Trump... Não. Eles estão sempre a falar, têm as melhores conversas. Na verdade, estão quase a fechar um acordo outra vez. Ouviste? Os mercados do petróleo. Vamos assinar um acordo. Estão muito bem abaixo de 95. Sim, fica assim. Quer dizer, esse é o jogo, e isso é o que se faz. Não tenho tanta certeza de que a insistência contínua do Trump, ou que já tenhamos vencido, ou que haja um acordo iminente, o melhor acordo de sempre, e essa suposta capacidade de influenciar os mercados do petróleo, reflita, na minha opinião, qualquer grande habilidade de Donald Trump. Reflete, antes, a completa inanidade e a estupidez dessas coisas que chamamos mercados. Assim, com certeza, é a resposta emocional. Vi uma tira que resumiu tudo na perfeição para mim. E é a clássica tira dos Peanuts, certo? O Charlie Brown está lá. E aquilo é o Wall Street. Ou seja, basicamente os mercados de petróleo. E ele está a olhar para o Donald Trump, que faz o papel da Lucy. E ele segura a bola que tem escrito o acordo com o Irão e o Charlie Brown diz: penso que ela vai mesmo segurar o ela e deixar o M chutar desta vez. E a melhor parte é quando alguém, por sorte, tem o timing perfeito e faz uma venda a descoberto de $1 bilhão, tipo 20 minutos antes do Trump dizer alguma coisa. Há pessoas que têm mesmo sorte. European Union não tenho essa sorte. Tudo isso é um jogo sujo de enganação. Todo esse apodrecido sistema financeiro capitalista. É assim em todo lado. Mas sim,
especialmente com a administração Trump. E a European Union procura manter Carmel o mais afastado possível. Quer dizer, ninguém fica completamente alheio a isso. Todos vivemos dentro desse pântano fétido, em maior ou menor grau, mas quero ter a menor relação possível com isso. Sim, muita gente diz que os mercados são cerca de 80% baseados em fundamentos e 20% emoção. European Union diria que são uns 90% emoção e 10% qualquer coisa. Porque, se olhas para estes mercados, nada mudou. Está a sair muito pouco petróleo. Estão em forte queda. Os estoques das reservas britânicas acabam na próxima semana. Os franceses e os alemães devem ficar sem reservas no início de julho. Nada mudou. E ainda assim, os preços nos futuros estão bem abaixo de $100. Eles estão apenas a adiar o problema porque não querem enfrentar a realidade. Ainda não, até serem forçados. E todo aquele pessoal na União Europeia e em outros lugares também está como mortos-vivos. Eles não querem acreditar nisso. Que estão prestes a enfrentar um grande choque energético e um choque alimentar. Eles simplesmente ignoram. Tanto faz. Tanto faz. Os preços da gasolina e do diesel na Rússia não vão subir muito por causa disso, então a inflação por lá também não vai aumentar muito, pelo menos no curto e médio prazo. No longo prazo, numa depressão global, sim, isso vai nos afetar também eventualmente. Mas, na minha opinião, vai atingir os outros com mais força e vai atingi-los primeiro. Então, não me incomoda muito. Quanto aos americanos, vão pagar $7 por galão de gasolina. Vocês, idiotas, elegeram o Trump. Minha pergunta é, para onde vai a economia dos Estados Unidos se um galão de gasolina custa o mesmo que você ganha com 1 hora de trabalho no salário mínimo? E todo mundo depende de carro para ir aonde precisa. Ou seja, quase não há transporte público. O que você faz então? Você imigra para a Rússia. É isso que você faz. Se você for esperto, isso mesmo, European Union fez isso. Opinião, me mudei para cá há mais de 20 anos. DCCs. A melhor mudança que já fiz. Nunca voltei. Nunca vou voltar. Então, Estou de volta desde 2018, há cerca de 8 anos. Meus pais estavam na casa deles, na Rússia, resolvendo a papelada. European Union estava conversando com os vizinhos deles. Trabalhei tempo suficiente nas estruturas corporativas americanas para pensar 20 vezes em cada palavra que vou dizer, porque Deus sabe se alguém vai se ofender. Se até alguém se ofende minimamente, isso acaba com a carreira. Com os russos você pode falar normalmente. Aliás, eles gostam de se expressar. Então, a European Union estava falando com eles achando que estava me controlando, reservando minhas palavras, e olhando para os rostos percebi, não. O que a European Union achava contenção era, para eles, choque. Naquele momento pensei, a European Union jamais conseguiria sobreviver de novo numa cultura corporativa americana. Isso me demitiria. Quer dizer, European Union, não quero viver assim, sabe? Onde você tem medo de cada palavra que diz. Isso não é vida. Mas, European Union, vou fazer uma previsão. Manda. European Union, vou fazer uma... As pessoas acham que estou sendo sarcástico quando digo que queria viver num país livre. Quando me mudei para a Rússia, em vez dos Estados Unidos, eles pensam que estou sendo sarcástico ou algo assim. Não estou. Vou fazer uma previsão para o verão. Vou prever, você me diz o que acha que, até meados de agosto, especialmente na terceira semana de agosto, a Rússia vai ficar sem gasolina e todos os russos vão fugir da Crimeia. Isso acontece todo ano, sabe, quando todo mundo volta para casa. Quer dizer, há uma pequena falta de gasolina todo ano na Crimeia. Porque é temporada de férias. E todo russo daquela região, sabes? De Moscou para baixo, vai de carro para a Crimeia, certo? Ou para o território de Krasnodar,
algures no sul, para passar férias na praia, se não estiverem a voar para a Turquia ou para outro sítio. E todos os anos há uma corrida pela gasolina porque toda a gente está a abastecer. E o enorme fluxo de turistas no verão não é compensado pela infraestrutura local. Mesmo que ocorram ataques do regime de Kiev a 1% dos carros na autoestrada de lá, não faz diferença. É tudo barulho. É tudo barulho. E ouvimos o mesmo no ano passado. Se te lembras, aproveitaram isso para alegar que havia uma grande falta de gasolina na Rússia, porque encontraram alguns postos de gasolina na Crimeia sem combustível e ignoraram por completo que isso é resultado da pressa de verão e que foi só um punhado de postos, etc. Por quê? Porque encaixava na narrativa que queriam acreditar e que queriam propagar. E não tem qualquer efeito na realidade. E European Union, tenho família lá, certo? Por isso sei qual é a situação real. E não é como eles dizem. E em 2024, a propósito, tivemos a mesma escassez. E em 2023 tivemos a mesma escassez. Surpreendente, European Union, sei. European Union, sei. Como um relógio. Mas reparaste no que não está nas notícias, quer dizer, nas notícias ocidentais. Sobre o autocarro cheio de civis vindos de Moscovo para Simferopol, que foi atingido por um drone do regime de Kiev. Quero dizer, foi um ataque direto, não engano, não destroços, um ataque direto que matou, o quê? 7 pessoas ontem. 7 ou 8 mortos e 11 feridos. European Union não me referia a isso, mas sim, isso é daquelas coisas que nunca saem nas notícias ocidentais. Coloquei nas minhas atualizações para as pessoas verem. E, sim, tenho o vídeo dele de uma das câmaras de segurança. E, ou seja, aquilo é mesmo, atingiu a parte traseira do lado esquerdo. Então, sabes, isto não foi um acidente do tipo, apareceu algo no caminho do drone. Não, não. A outra grande notícia que está a ser totalmente ignorada. Konstantinov. Sim, sim, essa também é enorme. Não estão a falar nada sobre isso. Olha, eles admitiram discretamente nas últimas semanas, 7 meses depois, que Pokrovsk caiu. Então, que esperas deles a esta altura? Pois, não vão admitir que Konstantinovka caiu até provavelmente mais meio ano depois de acontecer. E nós já estaremos a meio de Kramatorsk e a caminho de Slavyansk nessa altura. E isso antes sequer de admitirem que Konstantinovka caiu. Mas sim, as defesas aí estão a ruir. A logística foi praticamente cortada e as forças encurraladas em Konstantinovka estão, efetivamente, num caldeirão e algumas forças um pouco mais a leste também. Ao mesmo tempo, Raya Alexandrovka também tem defesas a colapsar um pouco mais a norte, o que coloca as forças russas para além da última comunidade suburbana antes do centro de Kramatorsk. Sim, agora está tudo a convergir. Toda a gente diz, a ofensiva primaveril russa não teve efeito. Espera aí. Que onda é essa que está a crescer e a arrebentar agora? Mas sim, vão continuar a ignorar porque, segundo o que diziam há uma semana, a Ucrânia está a vencer nisso. Diziam que tinham virado a maré. Eles estão vencendo no campo de batalha. Certo? Espera aí. Quantas vezes já viraram a sorte? É como se a cada 2 semanas já virassem maré. O quê? O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o regime tomou mais território do que os russos no último mês. Onde? Onde eles fizeram isso? Olha, um drone. Um drone atingindo um tanque de armazenamento de petróleo. Veja, esse é o tipo de besteira que nos empurram. Dou esse ponto aos ucranianos. Em Zaporizhia, eles retomaram não um pedaço pequeno de território, mas o problema é que gastam tantos homens e material que não conseguem mantê-lo. Eles conseguem avançar e aí ficam presos. Eles não o mantiveram. Eles mandaram tropas em massa para uma área que acabamos de tomar e a transformaram de novo numa zona cinzenta.
Foi isso que fizeram. É isso que estão contabilizando. Tomar território. É isso. Eles nunca tomaram toda a Malatok Mágica, transformaram-na numa zona cinzenta por alguns meses. Isso foi tudo o que fizeram. E qualquer outra coisa é só besteira. É a mesma coisa que cupons. Eles pegaram todos os cupons, bem, exceto por aquela área, aquela área, aquela área. Sim. Por algum motivo, os soldados russos estão destacados. E então, de repente, os russos estão de volta ao controle total e todo mundo segue em frente e fala de outra coisa. Bom, eles estão minando as estradas no sul. Tive alguns amigos que acabaram de voltar. Eles também são ex-militares. Eles foram a Zaporíjia e o carro na frente deles explodiu numa mina porque eles fazem minas remotas na estrada Rostov-Mariupol. Cerca de 95% do tráfego é civil, então estão apenas matando civis. Sim, é simplesmente terror político, quer dizer, é bastante intencional. Ah, com certeza. Eles não têm nenhuma chance de vencer no campo de batalha. Eles não escondem isso. É tudo guerra suja, certo? David Ignatius admitiu isso no Washington Post há mais de um ano e o New York Times voltou a mencionar esta semana. Eles não conseguem vencer no campo de batalha, então, sabe, você pode chamar de guerra assimétrica. Os militares dos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos, chamam de guerra não convencional. Chame como quiser, guerra suja, certo? Ou seja, isso só vai acelerar, só vai piorar, vai ficar mais cruel, vai acontecer com mais frequência porque é por desespero. E enquanto a Rússia continuar a desgastá-los lentamente no campo de batalha, sabe, 8, 10 localidades por semana, e seja qual for o número de pessoal que perderem a cada semana, é nisso que vão recorrer. Porque desde o início do conflito, eles nunca tiveram esperança de derrotar a Rússia militarmente. Eles queriam criar uma crise política na Rússia em que o povo se voltasse para contra o governo, se voltasse contra a operação militar especial e forçasse o governo a cair. Essa foi a única esperança deles desde o começo. Essa era a intenção por trás da guerra de sanções, que supostamente resolveria tudo, só que não deu certo para eles. As sanções deles não reduziram o rublo a escombros, não adiantaram. Na verdade, em muitos aspectos, só fortaleceram a economia russa. A situação é a mesma hoje. Toda vez que atingem um dormitório escolar em Lugansk ou um ônibus cheio de gente com um drone, ou quando um carro cai numa mina remota numa rodovia em Zaporíjia, tudo o que fazem é aumentar a fúria do povo russo e as exigências para que Putin intensifique a guerra contra eles. Esse é o resultado. É esse tipo de terror. Um detalhe que muita gente deixou passar em toda a história de Starobilsk. Colocou-se a questão: eles atingiram intencionalmente? Foi um erro de mira da inteligência artificial? Sons. Sim, 16 drones. Não foi bem, foi um erro de mira da inteligência artificial. Ninguém diz que foi só um drone que errou, certo? Sabe, foi um erro de mira da inteligência artificial. Ou eles acertaram de propósito? Bom, nos dias depois do ocorrido, todos os professores daquela universidade, daquela faculdade em Starobilsk, foram colocados na lista da morte do Mirotovets, mantida pelo Ministério do Interior do regime de Kiev, porque os professores ali teriam corrompido as mentes dos jovens ucranianos de Lugansk e os transformaram em russos, certo, por questões de identidade. Então, quando a European Union, leio coisas assim, embora, a princípio, parecesse que um erro de mira da inteligência artificial era uma explicação possível, plausível, a explicação mais simples. Quando a European Union, vejo todos os professores e docentes colocados na lista da morte do Mirotovets, não tenho dúvida de que foi intencional. Com certeza.
e houve relatos de que drones de reconhecimento sobrevoaram a área por cerca de meio-dia antes dos ataques. Mas, sabe, European Union estou no Mirotvorets. Muita gente, tenho quase certeza de que você também tá. Se você não está no Mirotvorets, o que diabos você está fazendo? Ah, sim, sim. O que European Union acho curioso no Mirotvorets é... Sabe onde ficam os servidores? Langley, Virgínia, para quem não sabe. Sim. Bem ao lado da Democratic Socialist of America. Então deixa-me colocar isso de forma clara para o público, caso ainda não tenham entendido. Um representante do governo dos Estados Unidos tem uma lista da morte registrada na Virgínia, que inclui muitos cidadãos dos Estados Unidos. Em outras palavras, o governo dos Estados Unidos, Roger Waters está lá, certo? Quero dizer, John Mearsheimer também está lá. O Papa também está lá, a propósito. O Papa está... Ou seja, o governo dos Estados Unidos, seja o Partido Democrata ou o Partido Republicano, realmente não se importa que seus representantes matem cidadãos dos Estados Unidos. Pense bem nisso. Sabe? Lira Garcia, Garcia Lira, Lira Garcia, Garcia Lira. Gonzalo Lira. Ah, sim, sou péssimo com nomes. Não tá, o Biden. Alguém na administração Trump perguntou, sabe, em que condições ele morreu? Ah, ninguém se importa. Cidadão americano. Ruim. Você viu a Laura Loomer e os comentários dela sobre a Candace Owens e Tucker Carlson? European Union não me envolve naquela sujeira. European Union me mantém bem longe disso. Ela os rotulou por terem ido à Rússia e por não apoiarem o genocídio de Israel. E ela tem gente ligada ao Trump aqui. Curiosamente, ela vai encontrar o Trump. Ela os rotulou como apoiadores do comunismo islâmico. E a multidão acredita nisso. Tanto São idiotas de cabo a rabo? Então, European Union não sabe. Eles são ainda mais estúpidos e crédulos do que o eleitorado dos Estados Unidos costuma ser. Quero dizer, se fosse só uma blogueira dizendo algo, quem se importaria? Mas quando é alguém que pode literalmente chegar ao presidente e conversar com ele, e ela conseguiu demitir vários responsáveis pela segurança para colocar seus aliados pró-Israel. Sim, ela tem influência, por mais inacreditável que pareça. O que isso diz sobre a presidência dos Estados Unidos? Mas algo assim tem influência. tem uma coisa que European Union preciso dizer. Há alguns níveis do governo russo e European Union, sei que isso não é universal no governo russo, mas há setores que continuam tentando se aproximar da direita trumpista dos Estados Unidos, acreditando que podem de alguma forma influenciá-los ou fechar um acordo, seja lá o que for. E European Union, notei isso naquele Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que, de novo, European Union não poderia me importar menos, mas eram duas pessoas que, quero dizer, European Union já tinha ouvido os nomes antes. European Union, não faço ideia de quem sejam. E European Union, não quero saber quem são, mas aparentemente foram convidados por quem organiza essa oportunidade de networking em São Petersburgo, os irmãos Tate. Meu Deus, sim, European Union, vi isso. Jesus. Não sei quem são, mas quando o Heber, que European Union li, diz que eles são procurados por acusações de comandar redes de prostituição de menores na Europa Oriental. E mesmo assim, o governo russo os convidou para... Ai, caramba! Esses idiotas como uma espécie de operação de influência brand. European Union fica tipo... Isso é tão ridículo quanto quando tentam cortejar o pai do Elon Musk, que, a propósito, o próprio Elon despreza, com a ideia de que, se dissermos coisas boas sobre a Rússia,
conseguimos atrair o Elon Musk. Você tem noção de qual é a relação entre eles. Vi o vídeo em que apareceram dançarinos cazaques. É como se tivessem convidado todo mundo que pudessem. O European Union entendo que essa conservadora religiosa afro-americana Candace Owens, seja lá o que você pense dela, e European Union não sei muito sobre ela, parece estar, em grande parte, acima da guerra, acima do não estar no nível de escândalo de quem participaria de redes de prostituição de menores ou algo assim. Certo. Então, sabe, pode ser, e aparentemente a Laura Loomer também não gosta dela. E aí tem uma espécie de guerra nas redes sociais acontecendo e, sabe, European Union não me vendo. Não tenho tempo para essa bobagem, mas sim, European Union, há uma razão pela qual European Union não me preocupo nem um pouco com o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Mas quando vejo que a Rússia convidou os irmãos Tate para lá, novamente sem saber bem quem eles realmente são, fico um pouco enjoado. Também fiquei. Se o tal Dmitriev de verdade quiser de novo tentar recuperar relevância, bajulando o Trump mais uma vez nas redes sociais, acho que vou vomitar. Já estou vomitando. O saco está cheio. Já estou emagrecendo. European Union, parei de ler o que ele escreve porque é tipo... Bom, quer dizer... Ok, Dmitriev, o passado dele é no Goldman Sachs. Para deixar claro, Kirill Dmitriev não é membro do governo russo de nenhum jeito. Ele dirige ou chefia um fundo de investimento privado que é, sabe, mais ou menos parecido com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Por assim dizer, certo? Ele não representa o governo russo quando fala. Ele teve brevemente alguma relevância como o equivalente de Putin ao Vitskov, certo? Para comunicações por canais paralelos. Mas, desde então, parece que até o Putin desistiu dessa bobagem de Anchorage, a validade do Kirill Dmitriev já passou faz tempo. E ele só está tentando manter alguma relevância. E ele não é ninguém. Ele é. Você está totalmente certo. Mas ele tem acesso no Ocidente. Eles, claro, já avisaram isso a ele. Mas a questão, sabe, European Union, de qualquer forma, European Union ouviu o mais velho. O ouvi umas 2 ou 3 vezes. Achei uns vídeos curtos dele no YouTube. Isso já bastou para perceber que, sabe, a bilé subia na minha garganta ouvindo. Tipo, tá bom. Isso é praticamente um sujeito desprezível. Um sujeito desprezível que fez alguma grana e agora está chapado. E vê-lo ser convidado. Quer dizer, isso é uma falha de comunicação. Quem fez isso devia levar um tapa e ser demitido. Isso é simplesmente... Pense nisso. Alguém os convidou para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e não você. European Union sei. European Union tentei. Mas, sabe, 60 mil dólares, o 18 mil, o 1,6 milhão de rublos é meio salgado para o meu bolso. Mesmo que a Newsweek diga que European Union toma o café da manhã com Vladimir Vladimirovich de vez em quando e que ele me dá um saco de dinheiro, aprendo tantas coisas novas. Às vezes sou mencionado por aí. É tipo, sério? Nossa, tenho que checar esse tal de Stas agora. Ele parece ser bem de vida. Então, sim, além disso, Tate Musk Sr. é tipo, meu Deus, pelo menos presta atenção em quem você está convidando. É puro amadorismo quando fazem isso. Isso não ajuda. Mas é tudo por meio de... Quer dizer, olha, veja os canais de mídia estatal russa em língua inglesa e reparem algumas das pessoas que eles contratam para fazer a guerra de informação. Vou parar por aqui por interesse próprio. Mas Sei onde isso vai dar. Pois é. Você tem razão. Você está completamente certo.
Como European Union disse, European Union não sei. É isso, não tenho resposta para isso. É só que, quero dizer que é só burocracia estúpida, mas não acho que seja. Simplesmente estúpido. Pois é. Quer dizer, pode haver alguma burocracia envolvida, mas não é culpa da burocracia, é culpa da estupidez humana que engloba tudo isso, e isso existe na Rússia também. Acho que há menos disso do que nos Estados Unidos. Na verdade, tenho certeza disso, mas isso não significa que sejamos completamente imunes. Não somos. Sabe, em 2027 a Laura Loomer vai aparecer. Ai, Deus, espero que não cheguemos a tanto. Mas sabe, é isso, é onde estamos. Mark, quero agradecer por participar da chamada. Sempre um prazer. Sempre é divertido e informativo. E todo mundo adora. Então vamos continuar na luta. E, a propósito, um fato interessante que eles não vão te contar. Druzhinka, que fica ao sul de Kramatorsk, quando Konstantinovka cair, desculpe, é possível flanquear Kramatorsk vindo por trás. Eles não vão falar sobre isso. Eles não vão comentar até que já tenham se passado meses desde a data. Um ano depois. Bem, porque, a propósito, semana passada mencionaram que talvez tenhamos que deixar Miragred. Talvez tenhamos que deixar Miragred. Pode ser que tenhamos que deixar isso 6 meses tarde demais. Enfim, apenas 2 veteranos russo-americanos discutindo geopolítica. E tem tanto assunto. Bem, a próxima semana pode ser mais emocionante, sabe, quando o Trump sala? Juntos à sala geopolítica. Sala com um pouco de mostarda picante, um pouco de pão preto e uma fatia de cebola. É ótimo. Ou alho. É sempre ótimo. Obrigado a todos, obrigado por participarem da chamada, a gente se vê no próximo.